Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais um tutorial do Alimento Diário. Nós estamos na semana 2, cujo título é Novo Mandamento: Amai-vos uns aos outros. Aqui nós vamos conversar com vocês sobre o Evangelho de João. Ainda estamos na série do estudo do Evangelho de João. Chegamos ao capítulo 13, um capítulo muito importante porque ele marca o fim da primeira sessão. Se nós formos de forma didática dividir o Evangelho de João, nós temos duas sessões principais. A primeira sessão do capítulo 1 ao 13 e a segunda sessão dali em diante. Tá? Então nós vamos ver um pouquinho qual é a diferença entre uma e outra. Isso é importante para aprimorar, aprofundar a nossa experiência com o desfrute aqui da palavra. Tá bom? Segunda-feira o título é Cristo, a palavra, traz a vida eterna ao homem. O versículo 1 do capítulo 13 do Evangelho de João fala assim: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar desse mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. É um versículo com muito amor, né, para nós, né? Claro que o Senhor estava se referindo àqueles que estavam ali com ele, mas hoje nós fazemos parte da igreja. Então, você que creu no Senhor, você recebeu a vida eterna no seu interior, você é um membro do corpo de Cristo. E, como tal, você é amado pelo Senhor e será amado pelo Senhor até o fim. Isso é maravilhoso, né? Nossa história é uma história de amor com Deus sempre. Não importa o que acontecer, Deus sempre vai nos amar. Tá? E ali era a época da Páscoa. E o Senhor já sabia, portanto, que ele ia ser sacrificado como cordeiro pascal. A crucificação seria esse sacrifício, né? Figurativamente, a gente pode interpretar dessa forma. Versículo 2: Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus. Então, aqui, veja que interessante, né? Depois a gente vai falar um pouco sobre diabo, Judas Iscariotes, a traição e algumas lições importantes que a gente deve tirar aqui com a leitura desses versículos e a revelação que o Senhor nos deu nessa semana. Mas, então, o Senhor Jesus sabia que o Pai tudo confiou às suas mãos. O Senhor era fiel a tudo que o Pai desejava, o plano de Deus foi entregue a Cristo e continua sendo executado por Cristo. E o Senhor Jesus veio de Deus e voltava para Deus. Então, o Senhor precisava voltar para Deus para cumprir a sua obra depois da sua morte, né, com a ressurreição, e retornar ao homem na forma de espírito. Então, o que a gente pode concluir aqui acerca da primeira etapa, da primeira sessão, que a gente vê em todos esses versículos, importante leitura do capítulo 13 por vocês. Tá? Aqui, a primeira parte do Evangelho de João finaliza com o capítulo 13, que eu estou falando para vocês, compondo uma sessão que mostra Deus enviando o seu Filho com a palavra para introduzir a si mesmo como vida eterna ao homem. Então, o Senhor precisava ir retornar ao Pai, que é o que esse versículo está dizendo, que eu li para vocês, para então voltar ao homem como vida eterna na forma do Espírito. Vida eterna misteriosa, abstrata, mas é vida divina, vida de Deus. Para receber, basta crer. Crer na palavra, crer no Senhor. E claro, todo o efeito da vida eterna, toda a realidade da vida eterna, quando nós tocamos na palavra, nós provamos, isso é algo constante cada dia mais. E a gente vê toda a história aqui, todos os evangelhos retratando, especialmente o evangelho de João, que nós estamos olhando, a resistência que a liderança do povo judeu tinha acerca da palavra e, portanto, muitos não receberam a vida eterna. Tá? Mas nós, graças ao Senhor, somos as ovelhas que reconhecem a voz, reconhecem a palavra do seu pastor, do nosso pastor, que é o nosso Senhor Jesus, e recebemos a vida eterna, fazemos parte da igreja e, portanto, somos esses que serão amados até o fim por Deus. Tá? Terça-feira, Cristo leva o homem ao Pai. Então, a nossa história é uma história a partir de quando recebemos a vida eterna, nós agora estamos sendo levados por Cristo ao Pai. Então, ele veio do Pai ao homem para nos dar vida eterna e agora nós estamos, por meio de Cristo, indo diretamente ao Pai. Este é o contexto da segunda sessão, que termina no capítulo 21 de João. Então, Cristo, após morrer e ressuscitar, voltaria como Espírito para introduzir o homem em Deus. Essa é uma revelação maravilhosa. Não é que nós seremos coisas distintas. O homem é uma coisa, Deus outra coisa. Nós seremos
mesclados, introduzidos, seremos um com Deus. Então Deus nos ama tanto que não dá para a gente ficar fora dele. Nós seremos introduzidos em Deus. Isso, qual que é a base bíblica? Terça-feira explica, tem vários versículos aqui. Por exemplo, capítulo 21, versículo 3 de Apocalipse. Eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles são povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. E na versão da Bíblia de Jerusalém, tradução da Bíblia de Jerusalém, a última frase desse versículo, vocês conhecem, né? A gente tem falado bastante, diz o seguinte: e ele, Deus com eles, será o seu Deus. Então, na eternidade você não consegue mais separar o que é homem, o que é Deus. Claro, o homem é regenerado, o homem aperfeiçoado, o homem trabalhado por Deus pela vida eterna de Deus. Tá? Então será ali Deus com os homens, é o nome de Deus, é um novo, vamos dizer assim, um novo nome de Deus. Né? Graças ao Senhor por esse trabalhar. Voltando então na primeira sessão, a capítulo 13, ela mostra ali a parte do Senhor se preparando para a crucificação, que sem dúvida foi a etapa mais difícil do ministério do Senhor aqui na Terra. E aí tem alguns trechos que vale a pena a gente reforçar, que são de grande lição para nós que servimos o Senhor. Na nossa carreira, a gente precisa nos atentar. Vários alertas, questões negativas que nós vamos pontuar aqui também, que servem, portanto, de recomendações de precaução, de alerta para a gente não cair nos erros que foram cometidos. Tá? Então, eu já li o versículo 2. O versículo 2 fala também de Judas Iscariotes. Aqui diz que o diabo colocou no coração de Judas que traísse a Jesus. Então Judas deu brecha, deu oportunidade para que o diabo ali colocasse no coração dele a traição, que é algo terrível, algo desonesto, vil, né? Não tem talvez nada mais vil do que isso, você trair alguém. Então Judas, que conviveu tanto tempo com o Senhor, ele não percebeu quem era o Senhor, não tocou na realidade do Senhor, não desfrutou da pessoa do Senhor, não tocou no amor, no propósito, na visão, ele se importou com seus interesses próprios. Então, aqui está a lição. Cuidado com a insatisfação, com a ambição, com interesses particulares na obra do Senhor. Isso resulta em traição. Então, nós servimos o Senhor de coração puro, simples e, como nós vamos ver um pouco mais para frente, de forma humilde também, servindo uns aos outros. Tá? Judas se aproveitava do Senhor para conseguir dinheiro. Então, o próprio apóstolo João chama ele de ladrão, né? E você vê que ele sempre estava preocupado com dinheiro, e mesmo em situações, a situação que a mulher quebrou o vaso de alabastro perante os pés do Senhor, ele ali repreendeu, falou que tinha que dar o dinheiro aos pobres, mas na verdade, no coração dele, ele estava preocupado com dinheiro, com questão financeira. Era isso por isso que ele estava ali com o Senhor, talvez com alguma reputação, enfim, tinha algo escuso, algo incorreto, oculto no coração de Judas, e isso foi trazendo mais espaço ainda para Satanás corromper o coração dele de uma vez por toda. Né? Então era malícia, era a forma como ele trabalhava ali junto com o Senhor. Bom, no versículo 3 eu já falei para vocês, né, do Senhor voltando como Espírito, e aí na quarta-feira o título é Humilhar-se sob a poderosa mão de Deus. Então, a partir do versículo 4, eu não vou conseguir ler todos os versículos aqui por causa do tempo, recomendo que vocês depois leiam, mas trata ali do exemplo que o Senhor deu aos discípulos. O que o Senhor fez? O Senhor cingiu, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. E ele passou a lavar os pés dos discípulos. Então é um episódio muito conhecido no meio cristão, mas infelizmente pouco praticado. Então a gente precisa entrar nessa palavra com o objetivo de praticá-la entre nós. Essa é a realidade do amor fraternal. A gente vai ver que Deus está preparando o ambiente para a volta dele, e essa preparação envolve sim essa esfera de amor um com os outros, que é exatamente o título dessa semana. Então, o Senhor ali, ele se humilhou, ele que poderia defender a sua posição celestial, a sua autoridade, ele se curvou, se agachou e lavou os pés dos discípulos. Então, esse foi um exemplo muito marcante na vida dos discípulos. A gente vê ali, então, essa posição de serviçal, que não queria honra, né, foi exatamente o contrário daquilo que Judas estava procurando. Tá? E acho que a experiência de Pedro com esse episódio ela foi muito marcante também, porque vocês lembram que Pedro ali ele falou, Senhor, não apenas os pés,
lava o corpo todo, Pedro sempre impetuoso, né? Sempre se antecipando, se precipitando muitas vezes. E o Senhor falou, não, calma, é só os pés e você vai entender o motivo. E acho que Pedro realmente pegou essa experiência. Quando a gente olha, por exemplo, a primeira epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 5, ele fala, rogo igualmente aos jovens sede submissos aos que são mais velhos. Outro sim no trato de uns com os outros, cingi-vos todos de humildade. Porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede graça. Um versículo muito importante. Quarta-feira tem uma recomendação bem forte em cima desses versículos para os jovens, sobre a submissão, sobre aprender a servir debaixo de coordenação, junto com irmãos e irmãs que são mais velhos, coordenando os serviços e sem orgulho, sem ambição no coração, né? E sem exaltação, sem buscar exaltação para não cair na armadilha de Satanás. Satanás é como um leão ali que ruge, né, querendo devorar aqueles que caem nas armadilhas dele, ele fica rondando. Em Efésios 4:27 nós vemos que o versículo, nem deis lugar ao diabo. Então cuidado, você que serve o Senhor, né, creio que todo cristão genuíno tem esse coração e deve sim servir o Senhor, mas não dá lugar ao diabo almejando posição, querendo rivalidade, conflitos, enfim, questões que só trazem confusão, tá? Então a gente tem essa recomendação aqui bem importante na quarta-feira. Na quinta-feira, continuando, depois que Pedro então falou, né, para o Senhor lavar o corpo todo, o Senhor respondeu ao versículo 10, declarou-lhe Jesus, quem já se banhou não necessita de lavar, senão os pés, quanto ao mais está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Aí o não todos, ele está falando, conforme o versículo 11, nem todos estáis limpos por conta de Judas Iscariotes. Tá? Então, o que o Senhor quis dizer aqui para Pedro, né, essa palavra? Na verdade, sim, tem a prática ali, a física, né, que o Senhor fez de lavar os pés, mas obviamente que esse tem um significado espiritual. Então aqui a questão está no princípio do Senhor, na postura do Senhor, na prática do Senhor. Qual é? Primeiro é de honrar uns aos outros e servir uns aos outros, mas também tem o lavar, o limpar. Então os pés ali ficavam muito em contato com o solo, né, com o chão, empoeirado, então era a primeira parte que se sujava mais rapidamente. Então, como nós nos lavamos? Aplicando isso do ponto de vista espiritual, nós também, no contato com as coisas do dia a dia, nós nos sujamos. Então, nós precisamos ser lavados. E esse lavar vem pela palavra. A imersão na palavra é um lavar. A palavra santifica, ela lava, purifica. A gente tem alguns versículos aqui, por exemplo, João 15:3, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Versículo importante também. Tá? A gente também tem versículo 27 do capítulo 5 da Epístola de Paulo aos Efésios, fala que o Senhor quer apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Então, limpa, santa, sem sujeira, sem mácula, né, que é sujeira, mancha, ou seja, precisa ser lavado pela palavra. Tá? Então, esse foi um exemplo que o Senhor deu e o Senhor determinou, voltando aqui para João 13, versículo 12, o Senhor perguntou, vocês compreenderam o que eu fiz? E aí o Senhor explicou o que ele fez e qual que era a intenção dele com essa prática. Né? No versículo... Depois ele fala de mestre, né? Ele fala que mesmo sendo mestre lavou os pés. Então, versículo 15, por exemplo, ó, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Então, o Senhor aqui indicou que a gente precisa fazer da mesma forma. Né? Então, esse é um exemplo aqui importante. Tem até uma pergunta se você se humilharia e lavaria os pés de seu irmão. Eu espero que sim. E lavar os pés de novo, sentido figurativo aqui de honrarmos uns aos outros, servirmos uns aos outros e ministrarmos a palavra, que lava também de uma forma amorosa. Tá? Interessante também aqui, no versículo 21, vamos ver a pessoa do Senhor, a humanidade do Senhor. Né? Versículo 21, ditas estas coisas, angustiou-se Jesus em espírito. Então o Senhor, ele era um homem
A gente às vezes esquece da humanidade do Senhor, então ele estava angustiado em espírito e afirmou: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. Essa angústia, claro, vem do momento que o Senhor estava ali prestes a ser crucificado, mas também você vê aqui que o versículo menciona da traição. Então isso entristecia o Senhor. Não pense, é importante a gente não pensar de forma contrária. Não pense que o Senhor, sendo Deus, né, na forma de homem, lidava com as situações tudo resolvido, de forma soberba, vamos dizer assim. Não. O Senhor se angustiou, se entristeceu com a situação. Ele não tinha a liberdade que ele queria com os discípulos por conta do traidor. E ele sabia que aquilo estava determinado e ele precisava lidar com aquela situação. Né? Então isso causou mágoa no coração do Senhor, deixou ele entristecido. Tá? Depois, interessante a gente ver também que vocês lembram, né, de novo, não vou ler, que os discípulos não estavam conseguindo perceber quem era o traidor. Tá? E aí João se reclinou no peito do Senhor Jesus e perguntou para ele. O Senhor falou: aquele que eu colocar o bocado de pão, né, molhar e entregar, este é o traidor. E aí o Senhor fez isso para Judas. E depois, no versículo 30, mostra que Judas, tendo recebido o bocado, saiu logo, e era noite. O versículo conclui dessa forma. Então, veja, as obras das trevas são feitas à noite. Né? Isso aqui é proposital. Né? Judas sai da presença daquele que era a luz do mundo, a luz da vida, para praticar obras das trevas e trair o Senhor. Né? Nós somos filhos da luz, nunca podemos esquecer disso. Sempre buscar a luz, sempre comunhão, sempre de forma transparente perante os irmãos e o Senhor. Né? Não, nunca fazendo as coisas das trevas. Tá? Sexta-feira, o título é Seguir o Senhor de Perto. Então aqui fala da importância, né, ainda dentro do exemplo de Judas, veja, Judas, por tanto tempo convivendo com o Senhor, seguindo o Senhor de perto, mas o coração, talvez no começo não fosse assim, talvez houvesse algum sentimento de servir o Senhor de forma genuína, mas ele não tratou com ambição, não tratou com orgulho, não tratou com amor ao dinheiro, não tratou com todas essas questões que foram sendo colocadas no coração dele pelo diabo. Então, essas coisas não mudaram a sua pessoa, o seu caráter. Olha que exemplo triste que nós temos aqui e que nós temos que nos atentar. Né? Por outro lado, nós temos uma pessoa na Bíblia, Timóteo, que auxiliava muito a Paulo, que é um exemplo positivo, que faz um contraste entre esses dois exemplos, um positivo e um negativo. E a importância da gente continuar seguindo de perto a palavra profética, não ouvir, não apenas só ouvir, mas ruminar essa palavra como faz os adolescentes. Né? No nosso meio a gente tem visto isso, imersão, transcrição, buscando a palavra sempre de perto, como também Timóteo fez. Ele não apenas seguia os ensinamentos, mas ele também conhecia o procedimento do apóstolo Paulo, como ele agia, como era nos momentos de tristeza, de angústia, como é que ele lidava com os conflitos, com as situações que se colocavam ali. Então, isso é importante a gente perceber como vive o apóstolo, como é que ele se conduz, para a gente ver. Às vezes vem no nosso coração críticas, questões, mas se nós notamos bem, nós vemos que não tem ambição. Né? Então, essas são questões importantes para a gente, quando a gente acompanha de perto. E outra lição para a gente perceber na sexta-feira é que talvez os discípulos, não sei se aqui fala, né? Provável que Judas soubesse dissimular muito bem, então era difícil perceber. Os discípulos não tocavam muito, né, que não percebiam muito que ele tinha esse caráter, tanto é que eles perguntaram, no final, eles perguntavam para o Senhor quem era o traidor. Então a gente precisa aqui, tem um versículo com base em Mateus 10, 16, simples como a pomba, mais prudentes como a serpente, notando bem quem são esses que se opõem ao Senhor, que traem o Senhor, que estão preocupados com seus próprios interesses. Quanto antes a gente perceber melhor, isso evita muito dano. Então tem que ser bastante perceptivo, não ingênuo. Se tem algo errado, vamos notar, vamos trabalhar, vamos ter comunhão com os irmãos, mas lidar com a situação para não trazer prejuízo para a igreja. Tá? E aí, claro, depois que Judas saiu, impressionante como o Senhor conseguiu ter mais liberdade com os discípulos. Então,
essa situação estava travando o Senhor, estava incomodando o Senhor. Judas saiu, aí o Senhor pôde abrir, de certa forma, o seu coração para os discípulos. Tá? No versículo 31, quando Judas saiu, disse Jesus, agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. E no versículo 33 ele fala também filhinhos. Esse filhinhos em grego é teknon, indica um filho recém-nascido, uma criança. Então, com muito afeto, o Senhor se referiu aos discípulos. Você veja a diferença, né? Então, quando nós geramos um ambiente para o Senhor sem rivalidade, sem ambição, sem complicação, com simplicidade, o Senhor consegue abrir seu coração a nós, que é tudo que nós queremos. E nós podemos provar ainda mais o seu afeto, sua consideração, seu amor. Ele fala, filhinhos, ainda por um pouco estou convosco, buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus também agora vos digo a vós outros, para onde eu vou, vós não podeis ir. E aí nós entramos no versículo que é o título dessa semana, versículo 34, começa no sábado. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei, que também vos amei uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Graças a Deus, né, porque é um versículo muito importante, é um novo mandamento, é uma ordem do Senhor, nós precisamos nos amar. Então ele deu todo esse exemplo, mostrou que Judas não amava ninguém, não se importava com ninguém. Por outro lado, ele, o Senhor, foi o nosso exemplo, lavou os pés dos discípulos, disse essa palavra com muito amor, né, de filhinhos. Começou esse capítulo falando que, né, o Senhor nos amou e nos ama até o fim. Então veja que está todo relacionado ao amor. E se o Senhor nos ama, nós temos que amar uns aos outros. Se nós não amamos uns aos outros, a consequência é que os outros não vão achar que nós somos discípulos de Deus. Nós não somos verdadeiros discípulos, né? Como está no versículo 35. Então, no sábado, fala o amor, a realidade da igreja. A igreja tem que ser cheia de amor. Por um lado, a urdidura, né, nesse tecido de amor que nos une, nos vincula, que é Deus. Então, o vertical e o horizontal, a trama, que é o amor fraternal entre nós, entre irmãos. Então, isso é um tecido de amor que a gente precisa sempre lembrar e praticar na vida da igreja. É essencial para a vida da igreja. Tá? Aí tem alguns versículos aqui, né? Por exemplo, Colossenses 3,13. Aqui até é falado o seguinte, o amor de Deus tem um poder adesivo. Ele cola e une. Graças ao Senhor. É um poder adesivo que cola e une. Quanto mais amor, mais eu quero estar junto dos irmãos. Essa é a consequência do amor. Né? E mais, obviamente, eu quero estar próximo a Deus. Então, ele consegue nos ligar, que nos vincula com perfeição uns aos outros. Não é só o nosso amor fraternal, a gente precisa desse amor. Sem o amor de Deus, sem o ágape, né, que é o amor de Deus, divino, é a nossa matéria-prima. Sem ele eu não consigo. Então, é insustentável amar os irmãos a praticar esse versículo, esse novo mandamento, sem ter o amor ágape. Por isso que a palavra também traz o amor. Deus é amor. Por meio da palavra nós acessamos a Deus. Habite Cristo no vosso coração. Né? Outro versículo maravilhoso, Efésios 3:17. Estando vós arraigados e alicerçados em amor. Então, veja quanta riqueza aqui nesses versículos. E no domingo, concluindo, mergulhar no amor de Deus. Então vamos lembrar, a gente recebemos a vida eterna, Cristo. A primeira sessão de João mostra Cristo trazendo a nós a vida eterna. A segunda sessão, Cristo nos levando a sermos inseridos em Deus. E Deus é amor. Então, o título aqui, mergulhar no amor de Deus, mostra que hoje o que nós vivemos, essa dimensão aqui, ela é muito limitada, né? Porque a única coisa que não acaba é o amor. Então, com base em 1 Coríntios 13, né, a gente sabe que o amor não acaba, o amor é perfeito, ele ainda está por vir, essa esfera, esse ambiente de amor. Tudo vai acabar, a eternidade vai chegar, e o que vai diferenciar dessa esfera, dessa dimensão, para outra dimensão, na eternidade, é o amor. Né? Aí que a gente vai perceber, porque nós vamos mergulhar em Deus, que é amor. E aqui fala assim, ó, é como se mergulhássemos numa piscina de amor. Seremos totalmente abraçados, totalmente amados, pois estaremos em Deus. Maravilhoso, não é? E Deus é amor.
Usaremos esse amor para amar uns aos outros, pois estaremos juntos por toda a eternidade. Não haverá mais críticas, ciúmes, invejas, pois de fato seremos inseparáveis. Olha que coisa, que revelação. Né? E quando a gente olha Efésios 4,15, uma palavra também que a gente conheceu aqui, né, na terminologia, Efésios 4,15 fala que o corpo está bem ajustado, ou seja, o corpo de Cristo, a igreja, está bem ajustado e consolidado. Esse consolidado é coalescido, cujo verbo significa unir com força, juntar de maneira intensa. É o sentido figurado desse tecido de amor em que todos funcionam pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte. Então, o lavar dos pés, que nós vimos, foi uma preparação. Se eu e você tivermos um ego forte, ativo, preocupados pelos nossos interesses, querendo destaque, não vamos lavar os pés uns dos outros e esse ambiente nunca vai acontecer. Por isso a gente precisa renunciar toda a nossa posição de honra para servir uns aos outros com humildade, se despindo de toda a honra, de toda a posição, como o Senhor fez. Tá? O último versículo aqui que eu quero deixar para vocês. Aqui em Filipenses, capítulo 2, versículos 1 a 4, tem um trecho que fala o seguinte, nada façais por partidarismo ou vanglória. E aí, na versão King James atualizada, nada fazendo por rivalidade ou por vaidade. Então, na igreja, não há espaço para rivalidade, ninguém é rival, competição, nós somos membros uns dos outros e vamos servir uns aos outros com humildade. Aí o Senhor vai ter caminho entre nós vamos já começar a provar todo esse ambiente de amor que o Senhor tem preparado para nós lá quando vier a esfera da eternidade, começar no reino milenar, não é? Que o Senhor abençoe a semana de vocês, espero que vocês tenham aproveitado bastante e se aprofundem ainda mais no amor de Deus. Amém.